gente. Boa noite, tudo bem com vocês? Terça-feira de muito friozinho aqui. Vamos começar mais um Momento Eufareda de hoje. Gratidão por todos vocês que estão aqui comigo. Todos os dias, né? De segunda a sexta a gente tem um Momento Eufareda, em que a gente traz sempre um convidado ou uma convidada para agregar esse momento, né? Esse momento que não tem sido fácil, né, para todos nós, mas a gente pode escolher levar de uma forma mais leve, né? Seja leve, tenha leveza, né, no seu dia a dia, nas suas escolhas, porque vai passar, tudo isso vai passar. Bom, para quem é a primeira vez aqui, deixa eu explicar. Gente que tá entrando, a Nájima já chegou aí. Tem uma setinha aqui embaixo, vocês vão compartilhando com os contatos de vocês, tá? Vocês compartilhem, que hoje o tema é muito especial. Bom, sempre às 15 horas nós temos o Eufareda Live, em que a gente traz alguma terapia, algum assunto especial, né? Nós temos as Cooking Class, então, que são as lives de culinária. E à noite você tem um encontro comigo, tá? O Momento Eufareda. Bom, eu vou chamar a minha amiga querida, uma amiga de longa data, muito especial para mim. E hoje ela vem falar de um tema muito legal, muito especial. Vou até colocar aqui para todo mundo que entrar saber do que a gente está falando. Aí, a minha convidada, ela vem de longe, gente. Vocês vão conhecer essa lindeza que vem hoje para poder nos encantar aqui. Seja bem-vinda, Nádia! Ai, que delícia! Boa noite! Matar a saudade! Que saudade! Como tá frio aí também? Fala pro Oi, pessoal, aqui tá. de onde você está falando? Eu estou falando de Chapada dos Guimarães, Mato Grosso. Longe, né, gente? Longe. Aqui tá frio, tá com bastante neblina hoje, tá com bastante ventania, então eu tive que subir para o andar de cima para a internet pegar melhor. Eu não estou na minha sala, mas a gente pode conversar numa boa aqui. Saudade! Ai, eu também, saudades. E o pessoal que está entrando, Drica, compartilha nossa live, pessoal todo que está aí. Bom, para o pessoal te conhecer, né, um pouquinho mais, para quem já te conhece, para quem não te conhece, né, fala um pouquinho sobre a sua trajetória até você chegar na dança. Bom, eu sou daquelas pessoas que desde pequenininha já sabia o que queria, né? Então, desde muito cedo eu decidi que eu ia dançar, que eu ia dar aula de dança. Eu sempre gostei de ensinar. Antes de estudar, eu já estava ensinando. Antes de começar a estudar, eu já estava ensinando minhas amigas. Quer brincar comigo? Então vai ter que aprender a dançar. E aí é uma paixão da infância, assim. Só que eu levei muito a sério essa brincadeira, né? Que no começo sempre começa como uma brincadeira para a maioria das meninas, né? Dos meninos também que dançam. Mas no meu caso, eu já sabia que era isso que eu ia fazer. Eu sempre brinco, né? Que eu podia ser uma médica, uma advogada, uma filósofa, mas eu escolhi ser bailarina, eu escolhi dançar. E aí é um caminho, né, difícil, porque a gente vive
eu, no meu caso, né, cresci aqui no Mato Grosso, que é um estado agropecuário, onde, né, toda a questão cultural está voltada para essa questão agrícola e tal, do campo, né? E aí Sim. a louca vai querer dançar uma dança étnica lá do Oriente Médio, né? Mas enfim, como toda criança, eu comecei a fazer balé, jazz, levei muito a sério, virei professora de jazz, dei aula durante muitos anos, dancei contemporâneo, moderno, participei de algumas companhias profissionais de contemporâneo e moderno, estudei bastante. E aí, com 20 anos, eu conheci a dança do ventre. Eu não era mais uma menininha. Eu conheci a dança do ventre e aí me apaixonei, obviamente. Eu falei, nossa, isso, né, mexe com a gente, né? Falei, é isso que eu quero fazer. Olha que coisa diferente, né? Mexe com todos os quando a gente é tocado por essa cultura, é a primeira vista, né? E aí eu comecei a estudar, na verdade eu morava bem no interior, eu vim para Cuiabá para fazer aula. Aí a professora que me deu aula já me indicou um monte de gente em São Paulo. E eu, fominha de saber, já comecei a ir para fora estudar em São Paulo e também com essa professora aqui de Cuiabá, Yasmine Amar. E aí foi muito rápido, de repente eu já estava fazendo a pré-seleção de da Canel Caliri de 99, que foi a primeira. Eu tinha 2 anos de dança louca, incentivada pela professora. Ela falou: olha, eu acho que você é criativa, né? Vai ganhar experiência, faz para você adquirir experiência, né? Eu acho que você tem futuro, talento e tal. Eu falei, vou fazer só para fazer. Aí fiz. Lógico que eu não passei. Não passei, tive assim, mas super feliz da vida, porque a minha fita foi Sim. aprovada, só não passei na banca, porque assim, nem imagina. Aí que eu fui entender o que que era a dança do ventre, aí que a ficha foi cair. Aí durante um ano eu estudei que nem uma obcecada, e aí fiz em 2000 a pré-seleção de novo. Aí passei. Aí, assim, é tão engraçado que se você pegar a ficha de um ano para o outro, você nem acredita que é a mesma pessoa, assim, pelas avaliações, assim, o tanto que eu cresci naquele ano. Então, a pré, para mim, foi muito importante, porque ela me despertou a curiosidade da busca mesmo pelo conhecimento mais profundo da dança. Não era só fazer uma coreografia, não era só fazer uma, né? Você precisava conhecer. E aí começou um mergulho, né? Durante a minha, foram mais de 20 anos aí estudando muito, criando conceitos na dança aqui, porque assim, quando eu vim para Cuiabá em 2000, a dança, quem tinha um trabalho bacana era a Yasmine, e assim, não tinha muito espaço para a gente se apresentar, era assim, num espetáculo de balé, aí um trechinho de 3 minutos, 4 minutos, 10 minutos é a dança do ventre. Aí, como eu vim do mundo do balé, do contemporâneo, eu falava, cara, mas tem que ter um jeito da gente fazer alguma coisa. E aí eu fiz um movimento com as minhas alunas, numa pesquisa, criei um roteiro, e eu acho que foi um dos primeiros espetáculos com roteiro no teatro italiano da região Centro-Oeste, pelo que eu andei pesquisando, parece que foi. E aí foi muito legal, porque a gente trouxe a Lulu para cá para dançar. E era no Teatro do Sesc. O negócio lotou tanto que não tinha mais cadeira. Eles colocaram no fundo do palco cadeiras. Pela primeira vez o Sesc fez aquilo, né? Foi muito lindo. E aí eu vi que tinha público, que tinha gente interessada numa coisa mais elaborada, e aí comecei a criar os Isso é muito roteiros. legal, Najma. Primeiro, assim, pessoal que está entrando lá, está aqui, um beijo. Monar, que estará amanhã comigo aqui, falando sobre a tradição na dança. Adriana Amazona, seja bem-vinda. Pessoal Linda, que Adriana. Beijo. compartilha a nossa live aqui. Então, é legal você falar isso, porque você fala assim, num lugar onde a gente não tinha tanta referência da dança, né? Que não tinha muitos lugares para se apresentar, não tinha muitas escolas, você percebe que sim, há um público, há um jeito,
né? Então, sim. assim, não foi, ai, como eu moro aqui, então não tem jeito mesmo, então eu vou Não. desistir, entendeu? Não vou Na, ver- fazer dança, não vou. Então, isso já é não. para poder mostrar a gente, né? Que Sim. quando a gente tem um propósito, as coisas elas acabam fluindo, Flui. Eu não nunca é? tive problema com desafio, assim. Quando eu tinha 10 anos, na cidade que eu morava, eu apresentava um programa infantil, tipo o show da Xuxa. E aí era organizado pela prefeitura e tal, e de repente eles tiraram esse programa e eu organizei uma passeata com as crianças da cidade inteira, fiz todo um movimento, não teve resultado. Aí sabe o que que eu fiz? Eu peguei toda aquela criançada, juntei, fomos na casa, numa casa de show que tinha lá, uma casa noturna, e eu, com 10 anos, eu negociei com o dono da casa para eu fazer o show da criança à tarde lá. E no domingo, que ele não ia ter nenhum prejuízo, porque não ia ter nada, né? E, enfim, convenci ele. Peguei aquela criançada toda e fomos em todo o comércio da cidade, porque a gente precisava dar os prêmios para as crianças, e eram muitas brincadeiras, e cada uma era um prêmio. A gente encheu um quarto de brinquedo, todo mundo colaborou. Foi tão sucesso, que a prefeitura foi atrás de nós para fazer a parceria acontecer, e assim durou mais 2 anos, aí 3 anos, o show da criança, que era super bacana, que era o que as crianças tinham na cidade. Então eu sou assim, eu acho que se você não tem cama, você caça com gato. Então assim, Exato. não, aqui em Cuiabá, nessa época, tinha espaço, ou nesses espetáculos que eu falei que eram, né, de outras categorias, ou em festas libanesas. Mas eu confesso que a primeira vez que eu fui dançar numa festa libanesa, que foi inclusive, era comemoração de um clube, assim, aqui em Monte Líbano, que era comemoração de 25 anos de libertação do Líbano e tal, estava lotado, só a colônia árabe. Quando eu vi, assim, as bailarinas subindo em cima da mesa, rolando umas coisas muito diferentes do que eu imaginava, eu falei, meu Deus, né? Que é isso? Onde estou, né? Saí de lá, assim, chocada. Mas tudo bem, depois eu fui me familiarizando e tudo mais. Só que aí, o que que eu percebi, né? Houve várias reflexões. Como uma boa escorpiana, eu já entrei no fantástico mundo da reflexão do Bob. Pensei, poxa vida, eu quero dançar. Assim como eu me apresentava com balé, com jazz, com contemporâneo, e era tão bacana no teatro, por que que não pode ser assim com a dança do ventre, né? E aí que veio essa ideia. Eu acho que tem um outro público que não é aquele onde a gente vai ser o bolo da festa, que está disposto a pagar um ingresso e assistir a arte, a dança Sim, como arte, né? Não sim, como sim. entretenimento só de, né, oba-oba, mas não de assistir, de ter um roteiro, de ter uma história, de ter uma luz, né? De ter um mapa de luz, de ter todo um som adequado. E assim foi, e foram muitos espetáculos assim. E esses espetáculos, eles foram verdadeiras vivências, né? E aí, assim, aí que começou o processo da maiêutica, né? É Porque. isso que eu ia perguntar, né? Que muita gente. Pessoal, ó, quem quiser mandar as perguntas, pode mandar as perguntas aqui embaixo. Eu já recebi umas perguntas, então quando eu coloco Ah, o então tema, tá. as pessoas já vão me mandando. Então, assim, quando eu Maravilha. O coloquei, todo mundo já colocou. O que que é que é. maiêutica? O que que é Bom, maiêutica? mas eu vou entrar, vou falar. Tá. É, dentro da dança, aconteceram muitas coisas, foram muitos sucessos, muitas alunas maravilhosas que hoje estão no mercado. Em 2000, eu passei na pré-seleção e venci o Festival Lumina, que foi no Rio de Janeiro, que veio a Madame Hack e tal. E ali eu tive certeza que eu estava no caminho, tá? Porque não era só devaneios da menina doida do interior, não, tinha alguma coisa ali. E aí foi desenvolvendo o trabalho, passei na cana, passaram-se anos e anos e anos, aí veio a capa da revista Chibi, que foi assim, tipo, um reconhecimento pelo trabalho todo, né, que eu fui desenvolvendo junto com todas as bailarinas daqui, que também foram muito guerreiras. E aí, logo depois disso, eu fui para o Egito. Na verdade, eu fui para o Egito em 2015 e Madame Hakia veio para cá em 2016 e ela assistiu meus espetáculos aqui. Não foi
uma apresentação, ela assistiu 40 minutos de um espetáculo que era Mozart no Egito, e aí ela ficou muito encantada. Aí pela segunda vez eu tive certeza, depois de 20 anos, que eu não tinha errado, que eu estava no caminho. E ela me falou coisas muito importantes naquela época, porque a gente passa por muita coisa, às vezes, né, desanima. Imagina pra gente que mora aqui no interiorzão, né, do Brasil, é tudo mais difícil. E eu estudo muito, sou muito estudiosa e muita coisa, muita dificuldade e tal. Aí ela falou uma coisa para mim que foi assim, uma iluminação, porque ela olhou e falou assim: "Foi muito lindo o que você fez. Essa mistura", ela gravou um vídeo até para falar sobre o que ela achou do evento, do espetáculo. Ela elogiou muito e falou assim: "As suas alunas, elas dançam muito bem. Elas dançam bem porque elas querem dançar como você inspira elas". E aquilo para mim eu ganhei, olha, posso morrer. Tipo assim, valeu todos esses anos, porque a pessoa que eu mais respeito como professora, né, que ela olhou, ela não tinha necessidade nenhuma de fazer aquilo, de dizer aquilo, ela queria me dizer aquilo, né? E aí rolou toda uma história de amor, de love com a Madame Hack. Eu fui para Egito, você sabe toda a história, dei aula, dancei, enfim, foi maravilhoso. Mas enfim, aí a maiêutica surgiu por causa do meu trabalho como professora. Bom, eu decidi bem cedo que eu ia dar aula de dança, bem cedo mesmo, 10, 11 anos de idade, tá? Eu não sabia que ia ser dança do ventre, eu achava que ia ser jazz, essas coisas que eu fazia. Mas aí me apaixonei pela dança do ventre e falei, bom, se eu quero ser boa nisso, eu vou ter que abandonar, por hora, essas outras modalidades, né? E focar, né? E foi o que eu fiz durante 20 anos. E aí, nesse processo da criação dos espetáculos, era onde a gente conseguia ver a maior revelação dessas mulheres. Tipo assim, elas se transformavam, assim, mas se transformavam brutalmente, assim, porque uma coisa é fazer uma maquiagem lá, fazer. Não, elas se transformavam em monstros, assim, no palco. Eu falei, gente, né? E aí foram anos acontecendo todo esse processo. E os meus espetáculos, eles tinham uma estrutura. Eles tinham toda uma. São duas estruturas que eles têm. A estrutura das fases da mulher, que é da primeira menarca, da mulher madura e da anciã, e também com os elementos da natureza. Vou explicar por quê. Porque quando eu decidi ser professora de dança do ventre, eu queria uma formação que me desse condições de conhecer o corpo humano. E eu não estava a fim de fazer fisioterapia, nem educação física, nenhuma dessas coisas. Não tinha faculdade de dança. Então, a gente tem anatomia no balé, tudo, mas não é um curso de formação. Então, eu fui estudar, fazer formação em yoga. Isso em 2001, acho que foi. Já tem 20 anos que eu sou praticante. Enfim, e aí eu me formei como instrutora, fiz cursos de aprofundamento e toda uma vida, né? Que yoga, você sabe que Deixa eu precisa mandar um beijo dedicação. aqui. Bastante gente entrando, gente. A Ei, Mari, ela tá lá da Chapada dos Guimarães, não é isso? Olha, isso! que Mudei, né? delícia. Olha, estão falando que eu tô linda de vermelho. Ó, eu vim em Tá homenagem à minha aí. amiga querida. Aqui tá um frio, gente, mas um Aqui frio. tá também. Nossa Senhora. E aí, pessoal, pode colocar suas perguntinhas, pessoal que tá entrando, tá? Estamos falando sobre o tema maiêutica dança. Continua, meu amor. Vamos lá. E aí, E então, para aí, a gente voltar, você começou a perceber dentro das suas aulas, né, de você ministrando as aulas dentro da aula da dança do ventre, que seria um caminho diferenciado, é isso? porque assim, a yoga, você fazer uma mudança muito radical, eu tinha 20 e poucos anos, eu não dava conta daquilo, porque eu ainda gostava de comer besteira, nanã. Eu fui fazendo aquilo muito gradualmente, bem aos poucos. Quando eu engravidei do Cauê, foi na época que eu realmente, há 13 anos atrás, que eu realmente me aprofundei, cuidar mesmo desse corpo, desse espírito, né, dessa energia, porque era outro ser e tal. E aí foram anos aplicando essa metodologia nos alongamentos, né?
da dança do ventre, aplicando, fazendo essa fusão de técnicas da yoga, da meditação, do jazz, do contemporâneo, né? Uma salada ali. Só que tudo isso funcionava, porque eu tinha uma forma de fazer, e era uma forma muito pessoal. Muito bem, eu entrei em 2005 na faculdade de filosofia, aí deu aquele rebu na cabeça, a gente vira até ateu, né, quando entra na filosofia. E Verdade. aí foram vários contatos, a minha monografia foi uma loucura, foi na filosofia da ciência com Karl Popper, não tinha nada a ver com o que eu estava estudando, mas eu queria me desafiar, mas enfim. E aí eu conheci, como todo mundo que estuda filosofia, conhece a filosofia do Sócrates, né? Que é um filósofo divisor aí de, de toda a linha do pensamento ocidental, ele é o primeiro. Então, assim, ele divide a filosofia entre os pré-socráticos, os que vieram antes dele, e depois dele, porque ele realmente é ali um pilar da filosofia ocidental. E eu gostei, porque ele era mais espiritualista que os outros. Eu estava estudando muita gente materialista, né? Muitos autores pragmáticos, que eu gosto também. Mas aí eu não sei, eu fui estudar um pouco do Sócrates e ele. Aí eu falei, mas o que que ele faz, né? Qual que é? Ah, não, a metodologia dele é a maêutica, é o método de, né, de conhecimento que ele aplica é a maêutica. Mas o que que é a maêutica? Bom, maêutica significa arte de parir. Olha que interessante. A mãe do Sócrates era parteira, né? A mãe dele era parteira, ele ficava observando os partos, e aí ele começou a observar aquilo e ele viu que ele não escreveu uma linha, o conhecimento dele era passado de oralmente. Ele não tem quem escreveu sobre ele foi o Platão, o que a gente conhece do Sócrates é sobre o que Platão escreveu. Então, numa obra do Platão, que chama Teteto, vai haver esse grande diálogo do Sócrates com algumas pessoas e ali ele vai contar que o método dele chama maêutica e ele faz essa analogia, porque eu não ensino filosofia, eu te cutuco, eu te questiono, eu sou irônico e eu tiro de você a verdade, porque a verdade está dentro de você, mas você ainda não soube trazer ela à luz, você ainda vai muito nas opiniões gerais, você vai muito nessa realmente é isso que você pensa? Então ele começa com perguntas muito simples, Uhum. cutucar, até que a pessoa vê que ela não sabe aquilo que ela disse que sabe. Então, ele é um filósofo que ele fala, eu só sei que nada sei, ou seja, eu estou na frente dos outros porque eu admito que o que eu sei é tão pouco, é tão nada, que eu já estou à frente porque eu assumo, e alguns se acham tão Então, inteligentes, né? voltando, né? Seria a arte de parir. Isso A seria. arte de parir. E aí, E aí tem como que tudo eu a ver com fiz? a dança do ventre, né? Tudo Que a a ver com a dança dança do do ventre. ventre. É tudo a ver com a dança do ventre, com a mulher, porque assim, eu vi que o que eu fazia não era só ensinar coreografia, porque cada Uhum. aluna ia desenvolvendo uma personalidade diferente, nenhuma dançava como eu. Alguns traços, obviamente, a gente vê que, né, coisas que a gente repete muito, as alunas acabam, mas eu percebi que eu tinha esse dom, que na verdade eu acho que é dom mesmo, porque muitas pessoas usam tantas técnicas e não conseguem ter aquele resultado. Mas eu tinha o dom de olhar para a pessoa e falar, olha, isso em você é maravilhoso, você ainda. Mas eu não sou, não sei o quê, eu não vejo isso. Eu falei, você vai ver isso. E de repente a pessoa vê que ela tem aquilo. Então é um olhar a mais. E aí, o que eu tento fazer hoje, de uma forma racional, que eu fazia irracionalmente antes, é fazer com que essa aluna coloque, traga à luz a verdade dela. Então, maiêutica dança é você trazer para a sua dança a sua verdade, a sua essência, mas com uma reflexão profunda. Não é simplesmente você achar que é você realmente entrar para dentro. E aí que começa a aventura, porque eu fui percebendo que nesses anos todos eu tinha uma dificuldade muito grande, que eu acho que todo professor tem, que eu falo que é trazer o aluno para o aqui e agora, né, para o momento presente. As pessoas sempre estão ou sofrendo pelo passado ou estão lá com ansiedade no futuro e aí não vivem a única realidade que elas têm poder, que é o presente. Aí eu pensava, então,
a única forma, a única ferramenta que eu tenho para trazer um pouco elas para essa consciência do aqui e agora é aplicar alguns conhecimentos do yoga. Sim. E aí a gente começou, aí veio a segunda fase de espetáculo, que foram os elementos, que isso foi em 2005. Então foi toda uma pesquisa profunda sobre os elementos, isso, fui atrás de gente que estudava, fiz todo um material, e aí a gente apresentou, se eu não me engano, de 2006 até agora, 2020, umas 6, 7 vezes foi montado esse espetáculo. E assim, fica 3, 4 dias em cartaz, fica uma semana, fica 2 finais de semana, sempre lotado e sempre com grupos diferentes, e eu fui percebendo como aquilo ia realmente fazendo um movimento na vida das pessoas. Eu falei, vamos começar então a fazer isso com mais consciência. Aí comecei a trazer isso como uma metodologia. Vamos estudar os chakras, vamos estudar meditação, vamos estudar é, é, filosofia, e vamos nos tornar bailarinas versáteis e cultas, bailarinas com conteúdo, com reflexão daquilo que estão fazendo. Eu não tinha pretensão e nunca pensei em tratar isso como uma dança de cura, porque a questão de você alinhar seus chakras, de você entender esse processo, né, do corpo etérico, dos nossos corpos sutis, com certeza provoca a melhora da saúde, mas o meu objetivo era trazer consciência de auto, se conhecer através dessas técnicas, porque a meditação, a consciência dos chakras, a consciência do corpo, com os asanas, a dança riquíssima ali em proporção, em te proporcionar Mas autoconhecimento. acaba sendo uma dança que traz, né? Porque a dança do ventre traz a questão da autoestima, né? Do sagrado feminino. Mas o que eu sinto é que a sua proposta, né? Ela traz muito forte a questão do feminino e do sagrado feminino. Traz, tem Sim. isso porque isso faz parte lá desde 2000 e pouquinho, quando eu comecei a montar uma coisa, eu acho que eu era meio bruxona, sabe? Aquela coisa assim, achava isso muito. Eu sempre fazia meio que essa analogia da mulher poderosa com a mulher que se conhece, que se domina, né? Que domina suas energias, suas forças. E eu fui buscar essa mulher dentro de mim. Assim, eu sempre fui muito guerreira, muito determinada. Só que aí eu percebi que isso, na verdade, não é que eu percebi, eu sabia que eu precisava algumas ferramentas além só da dança para trazer a consciência de que a dança é autossuficiente, mas precisei fazer essas voltas, entendeu? Buscar um pouco de conceito moral e ético na filosofia, um pouco de conceito moral e ético nos sutras do yoga, movimentos respiratórios para melhorar nosso desenvolvimento. Eu fui buscar ferramentas, né? E aí tudo isso eu vi que se tornou uma metodologia de trazer à luz a arte das pessoas. Então, muitas estrelas desabrocharam, foi muito lindo ver esse processo, muitas mulheres se curaram. E eu lancei agora, esse mês passado, o primeiro módulo da Maiêutica Dança aberto para o público, que é o Hack Chakra, que é parece que é assim, que eu estou trabalhando só os chakras, mas não, gente, é filosofia, muita coisa junta ali. E eu fiz esse módulo, eu abri agora para as pessoas, que ele só seria aberto em agosto, né? O projeto era para agosto, porque eu passei por um trauma muito grande no início do ano, né? Você sabe que eu perdi meu filho, né? Eu tive. Isso tem 5 meses, tem muito pouco tempo, é muito recente ainda, é muito difícil, mas lembra que você falou no início, é difícil a situação, o momento é difícil, mas a forma como você vai passar por tudo isso, que você vai se determinar a passar tudo isso, faz a diferença. E eu percebi que ia ser muito fácil eu entrar numa depressão profunda, né? Porque antes de eu ter essa experiência, eu vi mães que perdiam filho e pensava, meu Deus, como deve ser doído.
né? Porque eu sinto falta da barriga, né? Quando eu tinha o meu pequenininho, mas eu tinha ele para pegar no colo, né? E a mãe que fica sem a barriga e sem o bebê, eu pensava, isso é a maior dor do mundo, isso é insuportável. E é insuportável, é insuportável. Só que eu tenho mais dois filhos que eu amo da mesma forma e eu tinha que arrumar forças por esse amor e por amor do Davi que foi também, porque eu não posso acabar a minha vida porque ele veio na minha vida, né? E Então eu olha que ressignifiquei. a gente falou, né, a questão do propósito, né? Uhum, E aí a gente vê, você cria um curso, né, um projeto totalmente assim inovador, mas que traz uma proposta da arte de gerar, né? E aí no momento em que você passa por uma dificuldade, que é nessa questão do gerar, né, de completar o gerar, você tem que se colocar forte, porque você inspira outras pessoas e outras pessoas estão acreditando nesse projeto, né, da é. arte de gerar. Eu fui percebendo que eu precisava, assim, continuar. E, assim, teve alunas que entraram em depressão, que foram para analista por causa da minha perda, todo mundo sofreu junto, a minha família, né, meu esposo, meus filhos, né, todo mundo sofreu junto. Só que aí aconteceu uma coisa que eu não sei explicar. Algumas culturas espiritualistas dizem que às vezes a gente precisa ser beijado pelo anjo da morte, o anjo da dor, na verdade, o anjo da dor, para que a gente acorde. Então, por mais que eu nunca, esse sofrimento não vai acabar, ele não tem Sim, como cicatrizar. Eu já sim. entendi. Não tem como, todo dia eu vou ter uma luta, cada dia é um dia, mas ele me trouxe uma consciência da importância da vida, que o ar que eu respiro hoje, ele está cheio de prana, eu tenho essa consciência, ele tem um valor para mim como nunca teve. A água que eu bebo, ela tem um valor, sabe, que tudo mudou. Eu não sei explicar. Eu só sei dizer que é uma coisa talvez de pós-trauma, não sei, mas a forma como eu busquei lidar com tudo que aconteceu foi por amor aos Você meus por filhos. amor, né? É, E você você aprendeu, você conseguiu aprender com o que aconteceu. E eu sim, acho que traz muito nos dias de hoje, né? Que estamos muito. vivendo. Aprendi que a gente precisa confiar no universo, confiar em Deus, por mais dolorido que seja a sua estrada, tem um propósito, né? Então, hoje eu me propus a fazer sempre o melhor que eu posso naquele momento. Eu tento, cada vez que eu vou fazer uma coisa, estar presente de corpo e alma, porque nessa questão toda de eu perder o Davi, eu quase morri, né? Eu quase fui a óbito, eu quase perdi minha vida. Então, além do trauma de perder algo que é um pedaço seu, eu também quase perdi, né, a minha vida. Então, houve toda uma ressignificação. Eu já estava num processo, né, de busca de espiritualidade, tudo. Então, tipo, eu podia escolher dois caminhos. Ou eu me deprimo e morro de tristeza, porque é fácil acontecer isso, é uma dor insuportável, ou eu reajo e ressignifico a minha vida para valorizar todos os meus filhos, inclusive esse que foi uma luz para mim. E aí eu resolvi fazer o Hack Chakra para mim participar com as alunas também, para eu me curar. E aí eu percebi que ele é uma ferramenta também, né, de cura, porque a gente vai ali alinhando tudo, aquela coisa, e você vai estudando, e quanto mais você estuda, mais tranquilo, não, mas você vai entendendo algumas coisas, né? Não é que você fica mais tranquilo, mas você entende melhor algumas coisas. E na verdade, é, valor à vida, valor ao amor, ao amor das pessoas, valor às alunas, valor ao meu trabalho que eu amo. Eu falei,
eu lembro que logo que aconteceu, eu pensei, eu nunca mais vou dançar. Eu nunca mais, isso é glamour, isso é, sabe, isso é luxúria. Eu não quero mais saber dessas coisas do mundo, eu não quero mais, eu não vou mais dançar, nunca mais eu vou sorrir, sabe? Só que eu não sou assim. Eu não sou, por mais melancólica que eu tenho um lado meu super melancólico, de muita reflexão, escorpiana é muito profunda. Mas eu sou muito alegre. E aí, quando eu comecei a fazer as primeiras meditações, que eu comecei, sabe, assim, tudo do zero, porque eu voltei a estaca zero, meu corpo virou outro, eu sentia dores horríveis, porque eu tive, né, um problema grave nessa brincadeira aí, nesse trauma que eu passei. Então, assim, foi indo, só que eu fui sentindo o poder daquilo que eu tinha proposto para as pessoas, só que pela primeira vez eu estava precisando daquilo. E agora a gente está na quarta semana desse trabalho, dessa jornada, e eu me sinto bem, me sinto super renovada, assim, reacendida, na medida do possível. Na medida do possível, dentro daquilo que me aconteceu, na medida do possível de saber que tem tudo isso que está acontecendo no mundo, né? Não tem como a gente não sentir, não tem como a gente não se afetar. E há 2 anos atrás eu escolhi. Eu estava numa vida muito frenética, eu dançava quase de segunda a segunda num restaurante bem conhecido aqui da região, super chique, maravilhoso, mas eu não tinha mais Natal, Ano Novo, Páscoa, eu sempre estava trabalhando, e foi quase 3 anos essa rotina louca. E aí, quando fechou esse restaurante, eu falei, agora eu vou dar vou, vou escrever meu livro da Maêutica e vou mudar para Chapada, que eu já tinha casa aqui, e vou dar um pouco de paz para o meu espírito, né? E E aí você eu vim, escreveu o livro? eu tô escrevendo, eu tô Olha, então quando escrevendo você porque a minha intenção. lançar, você vai vir aqui Ah, no Momento Eufareda eu falar. vou com o maior prazer. É um livro muito lindo porque ele não tem só a questão da didática, da técnica, mas tem esse compartilhamento de experiências de minhas e das alunas que trabalharam e passaram por esses processos. Então, assim, resumindo, a maiêutica, ela é uma metodologia que te ajuda a você a se conhecer, ajuda você a utilizar a dança como uma ferramenta de autoconhecimento. E o meu objetivo é que a gente consiga parir artes mais autênticas, né? Assim, que essas alunas consigam parir aí a dança delas com mais personalidade, né, com autonomia, com conhecimento, porque quando você tem autonomia, né? Você estuda, você tem técnica, você se liberta e você tem mais condições de se expressar quando você se sente, né, com essa liberdade. Então, a maiêutica, ela propõe isso, ela propõe várias reflexões, eu vou questionando, não só com perguntas filosóficas, mas também com movimentos, né? Vou desafiando nessa questão dos movimentos, né? Eu trabalho a base da dança e a partir dela eu mostro as opções que a gente tem, né, desses derivados do leite, que eu falo que são os derivados do leite. Eu falo, leite é a dança raiz. E o queijo, a nata, né, o pão de queijo, são todos os derivados, são aqueles passos, né, mais elaborados e a gente pode estar criando muito em cima disso. Então, nessa proposta de você dar você precisa dar a técnica da dança para a aluna, o conceito cultural, né? Tudo que você puder ali para que ela realmente tenha liberdade de criar algo seu, entre aspas, né? E aí, Porque criar algo seu seria a arte de parir, né? Algo seu. Então, a sua algo arte. seu. Gente, isso é incrível, né? Olha, tipo, ele tem Olha, uma amiga, eu vou frase te que. falar uma coisa. ah, Olha, nossa live passou que a gente nem viu. A gente ficou Sério, no papo de acabou. amiga aqui. A gente ficou no papo de amiga. Arrasou. A nossa live passou que passou. Chegou o momento da nossa foto. Então é o seguinte, gente, todo mundo que tá aí, printa a foto, tira uma fotinho, marca nos stories, marca lá, Estúdio da Ana Eufareda, marca a Najma, coloca lá, para que as pessoas Isso. possam assistir. A live vai Tinha ficar salva. perguntas, né?
Tinha Não, mas pergunta? eu fui fazendo as Ah, perguntas então tá. pela entrevista, tá? Tá, Eu beleza. sempre vou montando as perguntas. Se o pessoal tiver Tá. mais pergunta, pode colocar aqui. Então vamos fazer uma pose. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Aí. Então marquem a gente. Deixa eu liberar aqui. Isso. E aí, amiga, a gente chegou no momento do Elfareda Quiz. Então, o que, Ah, que é isso? Eu vou ah, falar uma palavra e aí uhum. você vai responder sem pensar. O que vier na Ai, sua gente, que cabeça, medo. tá? Sem pensar Tá, agora. tá Uma bom. inspiração. Ai, meu Deus, não pode pensar, né? Uma inspiração, eu acho que Madame Hákia é uma inspiração como professora. Um mestre inesquecível. Om Jacques Félix Trindade, meu mestre de yoga querido, amado, idolatrado. O que te deixa irritada? Injustiça. Injustiça me deixa muito irritada. Em tempos de quarentena, A gente medita, faz yoga, respira fundo antes de falar, porque tá todo mundo muito nervoso, toma um copo d'água, enche esse pulmão para depois falar. sim. A vida é A vida é amor, a vida é amor, é aprendizado. A vida é amor e aprendizado. um livro. Ai, Mulheres que Correm com Lobos, vai. Apesar de não ser da área da filosofia, o povo vai, ó. Mas é um livro muito da gente aí, das É, mulheres. É um livro muito representativo. um filme. Ai, um filme. Faz tanta coisa boa. Deixa eu pensar agora, gente. Um filme. Oh, que difícil. Deixa eu pensar nas últimas coisas que eu assisti. Ah, Bailarino do Deserto, vai. É um filme que eu acho que mostra uma realidade do Oriente Médio é, muito doida, cara. Esse filme todo mundo deveria assistir aí, quem dança, a Dança do Ventre, porque apesar de Bailarino do deserto. do deserto, apesar de ser ele abordar o contemporâneo, mas Tem mostra a no realidade Netflix? é no YouTube No que YouTube. eu Tá. vi, eu acho que no Torrent também. É um filme belíssimo, assistam. Tem vários filmes interessantes que abordam o Oriente, esse é um. Esse é Esse é um legal. filme Bailarino bacana. do deserto, hein, gente? Isso, procurem lá. Comida. Ai, comida. Ah, eu gosto assim de comida simples, sabe? Uma salada, um pão sírio, um hummus, uma coalhada, uma coisa bem, bem light. Coisa Ai, que simples. delícia. Arroz, feijão, Arroz, feijão. Ai, arroz, um feijão, coxere, gente. ovo, Um coxere. Lembra do coxere. coxere, amiga? Eu lembro, é a única comida que eu como bem. Ai, Acredito, passo a fome. Drica mandou aqui. Ai, Dana arrasando, conduz a live divinamente. Obrigada, Drica. Obrigada por Lindo, você sempre estar aqui. A Drica está em todas as nossas lives, já participou da nossa máximo. live. E é esse carinho, tanto sempre do meu convidado, e o meu carinho é para vocês, para que a gente possa trazer algo de bom para vocês. Como eu acho que o exemplo de hoje, né, da Nájima, não é fácil para todos nós. Às vezes a gente olha, né, olha essas bailarinas e fala maravilhosas, acham que elas não têm problemas nenhum, né? Eu acho que nesse momento, então, nós artistas que somos assim os menos apoiados, né? É a primeira coisa, né, que se corta, né? E aí a gente está aqui mostrando todo o nosso amor. Olha a Nájima aí, no momento de quarentena, ela colocou esse curso, né, para funcionar. Tá escrevendo, vai sair um livro aí.
Então, para a gente ver o quanto é importante o nosso trabalho, né? Mas que a gente que está aí, você que está do outro lado assistindo, que tenha também uma sensibilidade, né? Com o artista, com o seu professor, com a sua Sim. escola de dança, né? A gente tem visto na nossa classe, né? Tantas escolas sendo fechadas. Nossa, muitas. As pessoas não estão conseguindo, né, ficar aberta, tá muito difícil, é um momento sem precedente, né? A gente nunca Sim, imaginou que fosse sim, sim. passar Então é por tudo importante que isso. vocês apoiem, que tenham uma sensibilidade. Então, a intenção do nosso momento, a Nájima transmite muita paz, a Drica falou, realmente, né? Ela até, Obrigada. eu tô até molinha também, sabia? Tô até molinha. Mas a nossa intenção é sempre trazer isso, mostrar o quanto, né, nós temos pessoas maravilhosas aí nesse Brasil todo, nesse mundo Verdade. todo, né? Isso, E que a gente tem que apoiar, né? Então a nossa exato. intenção é essa. Amiga querida, a nossa Ai, live chegou ao fim. obrigada. Só tenho a Eu que agradeço agradecer. muito por você ter aberto o seu espaço, o seu tempo. Eu sei que você está num processo ainda, né, de cura. E foi muito bom estar com você aqui, Ah, adorei também. com todos É uma vocês. forma da gente se energizar, né? Porque a gente está ficando tão. É só aula online, né? Eu fico morrendo de saudade de todo mundo, do meio, as alunas, os colegas. E aí a live, a gente está podendo ter esse contato, é bacana, aproxima, né? Sim, Tem um sim, lado bom de tudo isso, a gente precisa olhar sempre para isso. Eu estou conseguindo dar aula para gente da Itália, dos Estados Unidos, do Japão. Gente que antes não faria aula comigo, hoje está conseguindo sim, fazer. E eu também estou sim. conseguindo estudar com outras pessoas. Então, valorizar o que a gente tem, sim, né? E aproveitar esse momento para melhorar, para ver o mundo de uma forma mais responsável, porque cada um precisa fazer sua parte e também perceber a oportunidade de crescimento que a gente está tendo, né? E de ver as coisas e tentar buscar novas formas de fazer aquilo que a gente vem fazendo, que a arte, né? Então a gente está aí se redescobrindo, aprendendo a editar vídeo, aprendendo a fazer tudo online, né? Tudo assim ontem para que o nosso público, nossas alunas possam continuar tendo acesso ao estudo, à arte, né? Então, realmente, as pessoas precisam apoiar, os artistas brasileiros são verdadeiros guerreiros, É né? verdade. Aliás, o povo brasileiro é um povo guerreiro. Então, é, tentar nos fortalecer, vibrar Com no amor, certeza. ficar com vibração positiva para, se acontecer de pegar esse vírus, estar ali forte, firme, né? Porque Sim, a gente sim. não sabe. É verdade. Vibrar A Ana positivo. Lúcia colocou aqui, maravilhosas. Minha Ah, teacher querida, amei esta live. Ai, Ana Lúcia, que obrigada por lindo. estar aqui. Amiga, obrigada, viu? Fique Eu que com agradeço. Deus, muita Você luz também. aí, que possamos nos Obrigada. ver em breve, tenho certeza que Ei, sim. se Deus E quiser. amanhã temos o encontro novamente. Espero vocês aqui às 20 horas. Iremos falar sobre a tradição na dança. Um tema bem importante, tá, gente? Um Legal. grande beijo. Uma Beijo. noite iluminada para vocês. Um beijo, amiga. Tchau, Gratidão. beijo. Obrigada. Gratidão.